Graça e paz, irmãos. Que bom, né? Que maravilhoso é poder estarmos na presença do Senhor e buscarmos, de alguma forma, nos conectar com Deus. Você está conectado com Deus aqui? Quem conseguiu ou quem está nesse momento conectado com Deus aí? Levanta a mão. Que bom, que coisa maravilhosa, né? A ideia, o objetivo, querido, é estarmos de fato conectados com Deus. E de alguma forma isso precisa ser provocado. Os judeus, por exemplo, quando eles vão comemorar o sábado, eles já saem da casa deles com aquela sensação de alegria. Eles já saem da casa deles conectados com Deus. E eles vão nas ruas celebrando, cantando as músicas, os cânticos, porque essa conexão com Deus, ela independe de um momento, de uma circunstância. Na verdade, a nossa vida, ela precisa estar constantemente conectada com Deus. Não apenas em um culto, não apenas em um momento, mas isso deve ser algo diário, constante. Ontem nós tivemos aqui, aliás, desde sexta-feira nós tivemos aqui um encontro maravilhoso. Nós estivemos reunidos com a liderança da igreja desde sexta-feira, sexta, sábado, hoje pela manhã ainda houve um encontro aqui na igreja. E, gente, foi maravilhoso, foi algo fantástico. Nós tivemos uma presença maciça da liderança da igreja, estava aqui, nós somos fortemente edificados, Deus falou ao meu coração, eu posso falar por mim, né? Não posso falar pelos que estavam, pelos outros, mas Deus falou ao meu coração, e de alguma forma, nos levou a fazermos reflexões. Desde janeiro a gente vem sentando os pastores da igreja para a gente elaborar uma série que viesse tratar sobre relacionamentos. E a gente marcou esse encontro, seminário de liderança, no final de semana que iria começar a série, que é hoje. Eu posso dizer para vocês que a gente pediu ao preletor que veio e deu algumas informações para ele, mas nada de falar sobre o tema, como seria isso. E, gente, ele falou aquilo que estava no nosso coração desde janeiro. Ou seja, nós entendemos que esse planejamento, ele vem de Deus, ele é de Deus. É algo que Deus está movendo no meu coração, que, com certeza, está movendo no coração da liderança e quer mover no coração de cada líder que está aqui. Porque se tem uma coisa desafiadora na vida de uma pessoa, na vida de todos nós, é quando nós falamos sobre relacionamento. Porque relacionamento, às vezes, pode ser medido aos extremos. Ao mesmo tempo que relacionamento pode causar dor, sofrimento. Ao mesmo tempo que algumas pessoas, quando ouvem falar de relacionamento, podem se lembrar de coisas ruins que aconteceram com elas. Ao mesmo tempo que outras pessoas, quando ouvem essa palavra relacionamento, eles vão lembrar de coisas boas, coisas maravilhosas, coisas marcantes. E é profundo esse tema. Eu acredito, meus amados, que o tema da Bíblia, um dos temas principais da Bíblia é relacionamento. Mas antes da gente entrar a fundo, né, e darmos início a essa série, que tem o tema Amor mais Relacionamento, igual a nossa missão, e a gente vai poder provocar isso durante esses dias, vamos falar de coisas oriundas, pertinentes, a nossa vida, né? Ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. E talvez você vai ser confrontado com algumas palavras, com algo que vai ser dito. E por isso eu peço que você abra o seu coração,
que isso possa realmente vir de encontro à sua vida para trazer um renovo, para trazer, se possível, restauração, para que você possa, de alguma forma, se encontrar na igreja em que você se congrega. Às vezes você está dentro da igreja, está no meio da igreja, mas você ainda não se encontrou. O nosso objetivo é provocar isso. E acredito eu que esse também é o objetivo de Deus. Nós precisamos avaliar muita coisa nas nossas vidas. E eu confesso para vocês que esses dias eu tenho feito avaliações a respeito da maneira como eu tenho visto os meus relacionamentos. Mas antes de começarmos, eu queria orar com os amados, né? A gente recebe aqui o pastor Márcio, né, com a sua esposa, eles são da Assembleia de Deus, são amigos, e sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Assim também como os amados que estão aqui e que nos visitam. Mas vamos ficar de pé, vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, para ouvir a Tua voz. Muitas vezes, Senhor Deus, nós precisamos parar a nossa rotina, a nossa correria, a nossa luta, parar de ouvir tantas vozes que existem no mundo, Senhor, que tentam nos influenciar. A voz que nós precisamos ouvir é a voz de Deus. É o sussurro do Teu Espírito que em nós habita, que fala constantemente conosco. Que nesse momento, Senhor, possamos ouvir apenas a Tua voz. Essa é a oração que te faço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Queridos, eu tenho muitas histórias sobre relacionamentos. E eu acho que eu vou ter a oportunidade de estar falando algumas delas ao longo dessa série. Eu tenho histórias de relacionamento familiar, história de relacionamento com amigos, história de relacionamento conjugal, história de relacionamento da igreja, ambiente de trabalho. Então nós temos histórias de relacionamento. Mas para a gente pensar um pouco sobre relacionamento, a gente precisa ir lá no início de tudo, na origem, como começou tudo isso. Por que essa palavra relacionamento ela é tão essencial para a vida do ser humano? E aí a gente vai lá para o princípio de tudo, para o início. E uma das coisas que a gente pode afirmar é que o homem foi criado para viver relacionamento. O homem é um ser relacional. Grave isso. Você é um ser relacional. Porque isso foi concebido a partir da essência, a partir da forma como Deus nos criou. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando eu olho para esse texto, para essa passagem, nós vemos aqui o propósito pela qual nós fomos criados. O texto ele fala o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que Deus ele toma como base para se criar o homem as suas próprias características, ou seja, o homem nasce da própria natureza, da própria imagem daquele que nos criou. Nós temos aspectos da natureza, da imagem desse Deus. E é interessante observar que antes mesmo de Deus criar o homem, Deus já se relacionava. Se você observar esse texto, Gênesis 1, 26, você vai observar quando o texto diz façamos, ele está no plural. Passa a ideia de que Deus não fez o homem sozinho. Quando a gente vai lá para João, capítulo 1, quando diz assim, no princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós percebemos que Jesus Cristo ali falando, aliás, João falando de Jesus, ele diz que Jesus não estava só, ele estava com Deus. Então isso mostra que antes mesmo de Deus criar os seres humanos, Deus já vivia relacionamento. E é por isso que nós dizemos que o nosso Deus, ele é relacional. Deus não é um ser que está distante da sua criação a ponto de não se relacionar com ela, como existem muitas ideologias aí, que é como não tivesse vida, é como se uma pedra tentasse se relacionar com um ser humano. Isso é impossível. Deus, ele é relacional. Desde o princípio, Deus vivia relacionamento. A Trindade, ela nos leva a isso. A figura dos três, que estão conectados, interligados, e que de alguma forma nos reportam a isso. A ideia de pluralidade. E é interessante a gente observar que a origem dos relacionamentos vem antes da criação do homem. Deus estabeleceu duas pontes que irão definir os nossos relacionamentos. A primeira ponte, a ponte de acesso a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8 também vai dizer, vai mostrar que esse Deus que é relacional, ao criar o homem, ele estabelece vínculo com o homem. Ele passa então a se relacionar com a sua criação. O Criador se relacionando com a criatura. Isso mostra uma coisa, querido, você não é fruto do acaso. Você não foi algo que foi criado e jogado e lançado no lugar para estar ali. E o Criador virou as costas e simplesmente não quer saber de você. Ao longo da história da Bíblia, a gente vê Deus se relacionando com o homem. Todo relacionamento humano precisa ser definido a partir da relação que este tem com Deus. Porque no princípio, antes mesmo do homem conhecer outra pessoa, outro semelhante, o homem já se relacionava com Deus. Porque o texto de Gênesis diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. Antes de Deus trazer a mulher, Deus já se comunicava e falava com Adão. Por exemplo, Deus disse para Adão dar nomes aos animais. Deus se relacionava com Adão, se comunicava. E é interessante observar, queridos, que sem esse relacionamento, sem essa conexão com Deus, a vida humana será apenas um vazio existencial. Como diz aí as filosofias, que pregam esse conceito de vazio existencial, que nada mais é do que a vida, ela não tem sentido nenhum. A vida é o nada. Não faz sentido absolutamente nada daquilo que você está vivendo. Não existe Deus, não existe um Criador, e simplesmente o que lhe aguarda é a morte, é o fim, é o nada. Esses que acreditam nessa teoria, eles dizem o seguinte, que o homem só se torna algo a partir daquilo que ele faz de si mesmo. De que é impossível haver uma interferência, uma influência de alguém que está do meu lado, fora de mim. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus interferia diretamente na vida de Adão, ao se relacionar com ele. Porque o relacionamento, ele produz interferência. Ele vai causar em nós mudanças, vai deixar marcas. Nós vemos também que Deus, ele constrói uma outra ponte, que é a ponte de acesso ao próprio homem.
os relacionamentos verticais e relacionamentos horizontais. A ponte que nos dá acesso ao meu irmão, ao meu próximo. Gênesis 2:18, o texto diz o seguinte também, outro texto. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha só, Deus observa aqui uma situação interessante. Ele percebe que ao criar, ao fazer o homem, a sua criatura, o seu projeto principal, ele percebe que aquele homem se encontrava só, solitário, e que ele precisava interagir com um semelhante, com alguém que viesse ter as suas próprias características. Deus mostra que sem um relacionamento, o homem é um ser incompleto. Sem os relacionamentos, nós somos solitários. Vivemos num mundo individualista e nos tornamos incompletos. Interessante, o pastor Isaac estava falando ontem, dando um exemplo muito interessante sobre os novos convertidos, bebês na fé, e ele deu um exemplo muito interessante a respeito do bebê, né, do bebê humano. E diz que o bebê humano é o único que nasce 100% dependente. Existem alguns animais da natureza que eles nascem e necessariamente não vão precisar da mãe e do pai. Mas o ser humano é o único que nasce dependente 100% do pai e da mãe. Isso nos mostra o quê? Que nós somos dependentes uns dos outros. Nós dependemos de alguém. Cria-se essa visão, essa ideia, a partir do princípio de tudo, de que nós somos dependentes. As relações humanas, meus amados, nos ajudam a entender melhor quem nós somos. Eu me vejo no outro, eu percebo as diferenças no outro, eu desenvolvo sentimentos. Eu posso dizer para os amados que o meu casamento, o meu relacionamento conjugal me fez enxergar coisas que a minha vida de solteiro não me fazia enxergar. Porque é um relacionamento diferente de tudo aquilo que eu já havia experimentado. O relacionamento conjugal me revelou coisas que eu não conhecia e não sabia de mim mesmo. Olha só como os relacionamentos são importantes. Os relacionamentos provocam em nós coisas que nós às vezes não conhecemos em nós. Você só sabe realmente como é ser um pai no dia que você tiver um filho de verdade. Você só vai saber como é um casamento no dia que você casar de verdade. E descobertas vão aparecer. Coisas serão reveladas a partir dos nossos relacionamentos. Em sua maioria, queridos, os problemas sofridos pela humanidade é reflexo das relações humanas, bem como as soluções, a fome, a violência, a miséria. Tudo que é de mazela que existe na sociedade, em sua grande maioria, se dá por consequência dos relacionamentos. Eu lembro uma vez que fui mais um grupo no centro da cidade, evangelizar alguns moradores de rua. Eu nunca esqueço desse episódio. E ao abordar um dos moradores de rua que estava sentado, levamos um lanche para ele. A gente sentou e foi conversar com ele. E a minha pergunta foi: por que você está aqui nesse lugar? Por quê? Qual a razão de morar na rua? E ele disse que morar na rua foi uma escolha dele. Eu escolhi morar aqui. Eu tenho casa, eu tenho parentes,
mas eu escolhi morar aqui. Mas por que você escolheu morar aqui? Não seria melhor estar na sua casa, com seus parentes? Ele disse, não, porque foi de lá que eu fugi. Eu estou aqui por causa deles. Eu não consegui mais viver com eles, por isso eu estou aqui. Tudo o que há de mazela social é oriundo, é fruto de relacionamento. É um filho abandonado, é uma filha que foi rejeitada, são as crises, as lutas, as guerras. Mas digo para vocês que toda solução também, para todo problema social, se constrói através dos relacionamentos. Um filho que saiu de casa, ele pode ser recebido e acolhido pelo pai novamente. Nós somos, queridos, os responsáveis, diretos e indiretos, por tudo que acontece em nosso derredor. Porque um problema, por exemplo, que está acontecendo bem aqui, que talvez uma casa que você não saiba, está no contexto da nossa comunidade, um problema seríssimo ali acontecendo. Nós poderíamos solucionar aquele problema, ou poderíamos ser uma solução para ele. Se de alguma forma pudéssemos chegar até lá, através de um relacionamento. É a ideia do irmão Valdir. Um problema surgiu, a água veio, inundou a sua casa, a situação financeira dele não permite ele fazer ou ter dinheiro para reformar a casa, mas o problema dele se tornou o problema nosso. Por quê? Porque nós precisamos nos importar e cuidar daqueles que necessitam e precisam. Os problemas sociais, eles são também nossos. É seu problema, é meu problema. E eles só vão ser solucionados quando nós entendemos isso. A importância dos relacionamentos, meus queridos, é também observada na atitude de Deus em se tornar-se humano. Deus, ele valorizou tanto essa ideia de se relacionar com o homem, que ele não se conteve em ficar lá no céu. Deus, ele resolveu vir à terra e experimentar isso, ter esse contato. Não era virtual, falando com uma pessoa lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, como muitas pessoas desenvolvem relacionamentos virtuais, irreais. Deus, ele veio em carne, ele habitou entre nós, ele conviveu, ele sofreu, ele sentiu na pele o que é se relacionar de verdade. Em Filipenses 2, versículo 7 diz o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus fez uma escolha própria. Eu quero conviver, eu quero sentir, eu quero abraçar, eu quero tocar, eu quero amar. Eu vou sofrer, eu vou ser humilhado, eu quero experimentar os sentimentos que vocês têm. E amados, não houve um homem na face da terra que conseguiu valorizar mais relacionamentos do que Jesus Cristo. Jesus valorizou tantos os relacionamentos. Seu foco era relacionamento. Se você olhar a vida de Jesus, é puro relacionamento. Jesus andava de cidade em cidade, tendo contato com as pessoas, vivenciando o seu dia a dia, desfrutando de quem ele era, com o seu grupo de discípulos. Às vezes a gente faz uma pergunta, queridos: qual foi a maior revolução causada por Jesus?
qual foi a maior revolução causada por Jesus? Você consegue responder isso? Alguns irão dizer, a maior revolução causada por Jesus foi os seus ensinamentos, aquilo que ele deixou como ensino, essa foi a maior revolução. Eu diria que não. Muitas vezes, queridos, ensinamentos, eles são esquecidos. Eles não são continuados. Muitas vezes você entra no culto aqui, ouve uma mensagem, uma palavra, daqui a 3, 4 dias você esqueceu. Esqueceu tudo. Os ensinamentos que Jesus nos deixou foram essenciais, importantíssimos, mas não foi a maior revolução. Porque para Deus dar continuidade àquilo que Ele ensinou, Ele precisava de pessoas para propagar, para levar adiante. Algumas pessoas vão dizer que a maior revolução que Jesus causou foram os sinais, os milagres, os prodígios, coisas nunca vistas pelos olhos humanos. Mas na verdade a gente falou semana passada que nem essas coisas faziam com que os homens viessem a seguir verdadeiramente a Jesus. E Jesus dizia, olha, eles não estão aqui, não é por causa dos sinais e milagres, não. Eles não estão convencidos que eu sou Deus através disso. Eles estão aqui porque estão com fome, querem comida. O povo do deserto que viu o mar se abrindo, alguns dias depois, estava adorando o bezerro de ouro. Alguns vão dizer que a maior revolução causada por Jesus foi a sua liderança. Porque ele se tornou um grande líder. Um grande líder com um poder de influência enorme. Muitos líderes surgiram na história da humanidade, queridos. Mas muitos não existem mais, estão mortos. Infelizmente, alguns, por mais que viessem deixar algum legado, se tornaram esquecidos. Eu diria que a maior revolução causada por Jesus foi os relacionamentos. Porque foi através dos relacionamentos. Foi quando Jesus decidiu investir na vida das pessoas que Ele causou a maior revolução da humanidade. Porque a partir daquele relacionamento que Ele constrói com seus discípulos, aquela revolução, até hoje ela acontece. Nós estamos aqui porque pessoas, lá no início de tudo, propagaram, transmitiram aquilo que Jesus deixou. Por isso que a coisa mais importante, queridos, são os relacionamentos. Qual é a revolução que a igreja vai causar no mundo? Qual é? Qual vai ser a grande revolução que a igreja vai causar no mundo? Vocês acham que vai ser somente a pregação do Evangelho? Ir para uma praça, para uma esquina e falar de Jesus? Você acha que isso vai ser a grande revolução? Verbalizar, dizer para alguém, olha, Jesus te ama. Ou citar para ele João 3,16. Você sabe qual vai ser a grande revolução que a igreja vai causar na humanidade, na sociedade? É quando ela passar a investir na vida das pessoas. É quando ela começar a marcar a vida das pessoas. E marcar a vida de alguém não é só falar, Jesus te ama. É você caminhar com aquela pessoa, é se importar com ela, é suprir suas necessidades, é cuidar. A gente fez uma revolução numa cidadezinha, quando a gente construiu ali uma casa de uma senhora que queimou. Já contei essa história para vocês. Talvez a gente possa passar amanhã lá, talvez daqui a 5 anos, talvez daqui a 10 anos.
aquelas pessoas nunca vão esquecer aquilo que a gente fez naquele local. A maior revolução que a igreja vai causar, queridos, é quando ela deixar de olhar para dentro, deixarmos de olhar para a nossa individualidade, para o nosso egoísmo, e passarmos a olhar para fora, a investir na vida de outra pessoa. Porque foi isso que Jesus fez. Ele foi ao encontro das pessoas. Ele foi ao encontro dos seus discípulos. Foi algo intencional. Foi algo que ele decidiu fazer. Foi uma escolha dele. A Bíblia também diz que esses relacionamentos, ele possui uma base, um fundamento, um alicerce. E a base dessa relação é o amor. Marcos 12, do 30 ao 31. Eu falei sobre as duas pontes, e aqui fica bem claro. Esse texto ele deixa claro tudo aquilo que eu venho falando para vocês aqui desde o princípio. A vida humana se baseia em dois tipos de relacionamento: com Deus e com os homens. E Jesus aqui também nos dá a base, como deve ser esses relacionamentos. Ele diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Jesus, ele pega os 10 mandamentos, ele aperfeiçoa e resume. Os relacionamentos, eles precisam ter como base o amor. É a fonte principal. E deve ser a fonte principal do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Porque se alguém não amar a Deus, ele também não conseguirá amar o seu semelhante como deveria. Porque a Bíblia diz que isso é impossível. Paulo, ele diz que sem amor, tudo que o homem fizer, de nada valerá. Ele diz que tudo que o homem fizer, se não tiver amor, não valerá nada. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Será inútil. Exercer os dons espirituais, porque o que provocou Paulo a falar isso foi a questão dos dons espirituais, porque havia, por exemplo, uma disputa em saber qual era o dom mais importante, o maior, o melhor. E aí Paulo diz: para por aqui, para tudo. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: se não tiver amor, tudo que vocês fizerem, de nada valerá. De nada. Exercer os dons espirituais sem amor, sabe o que é, querido? É vaidade. É pura vaidade. Porque quando eu quero exercer, eu vou exercer um dom espiritual, e aquele dom não tem como objetivo amar, servir os outros, é vaidade. Ajudar uma pessoa carente sem amor, sabe o que é? É buscar reconhecimento para si. É mostrar que você está fazendo algo. Dar uma oferta sem amor, sabe o que é? É troca, é barganha. Eu estou fazendo isso aqui para ser abençoado por Deus. Mas quando a pessoa dá uma oferta, devolve o seu dízimo com amor, ele não espera receber nada em troca, ele faz aquilo porque ama. É um desejo do meu coração. Não estou fazendo isso aqui para Deus me abençoar, não. Estou fazendo isso aqui porque eu amo a Deus. Casar sem amor é obrigação. E antigamente,
me contam, né? Que naquela época os pais escolhiam os maridos para as filhas, né? E coitada das filhas, casavam obrigadas. E muitos desenvolviam um casamento, uma relação sem amor, simplesmente por obrigação. Eu diria que relacionamento sem amor é convivência. E convivência, meus amados, eu posso frequentar um ambiente e conviver com muitas pessoas. Eu posso ter coisas em comum com aquelas pessoas, mas necessariamente não quer dizer que eu amo aquelas pessoas. Existem muitas famílias que as pessoas simplesmente convivem, mas não se amam. Quando a Bíblia diz que nós devemos desenvolver um relacionamento de amor, Ele está falando de uma coisa mais profunda, que vai além de uma simples convivência. Essa convivência, meus amados, quando não é acompanhada por amor, ela não vai dar em nada. Como diz Paulo, de nada valerá. Porque sem amor, meus relacionamentos são infrutíferos. Anote isso aí. Sem amor, os seus relacionamentos serão infrutíferos. Algo que não vai produzir efeito. Porque tudo aquilo que nós fazemos, quando não é acompanhado pelo amor, é egoísmo. É algo que você alimenta para você mesmo. É massagear o seu ego. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais, olha só esse exemplo, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando minhas relações se tornam egoístas, o amor de Deus não permanece. Quando eu quero me aproximar de alguém para receber alguma coisa, o amor de Deus não está presente nisso aí. Porque os relacionamentos humanos, em sua maioria, são egoístas. Nós queremos nos aproximar de alguém para receber alguma coisa em troca. Tem que ser algo que me favorece. É por isso que Jesus quebrou o sistema. Quando aquele religioso perguntou para ele quem era o seu próximo. Ei, mestre, quem é o meu próximo? E aí Jesus deu um exemplo que ele não queria ouvir. Porque ao invés dele ser favorecido, ele tinha que favorecer, ele tinha que dar, ele tinha que doar. Quando o relacionamento ele se torna egoísta, o amor de Deus não permanece nisso aí. Ícaro Queiroz, eu achei muito interessante essa frase que ele escreveu. Ele diz o seguinte: vivemos em um mundo individualista, no qual cada um vive para se dar bem e esquece de fazer os outros ficarem bem. Isso é uma realidade, queridos. Cada um de nós está muito mais preocupado com o nosso bem-estar. As nossas preocupações, geralmente, não saem de dentro de nós. Não se voltam para fora, para alguém. Tudo é nosso, para mim, é meu. Até a nossa maneira de falar, né? É o meu carro, minha casa, é meu celular, é meu, tudo é meu. Vivemos em um mundo individualista, na qual cada um vive para se dar bem e esquece de fazer os outros ficarem bem. E a Bíblia ensina que melhor é dar do que receber. De que há maior prazer em ver a alegria do meu irmão, de alguém que
teve uma vitória, que conseguiu vencer a algo. Eu fui uma bênção na vida daquela pessoa, eu ajudei. Isso deve ser, meus queridos, o que deve brotar do nosso coração e sentimento, de dar, de doar, de ajudar, de investir. Quando eu vou mais a fundo na palavra de Deus e descubro o verdadeiro sentido, por exemplo, da palavra igreja, eu me vejo na responsabilidade de desenvolver amor relacional. Igreja, meus amados, é algo muito mais profundo do que aquilo que talvez você imagina. Porque a palavra igreja se define a partir de relacionamentos. Igreja não é uma localidade, igreja não é um prédio, igreja não é o lugar que você vai aos domingos. Isso não é igreja. Esse conceito, essa ideia está errada e nós precisamos desconstruir isso. A igreja são as pessoas, sou eu, é você. Somos nós que se move, que se mexe, que está em movimento. Eu não preciso esperar chegar o domingo à noite para mim ser a igreja, porque eu sou igreja todo dia, eu sou igreja. Eu criei um conceito que eu acho que define muito bem o que é igreja. Igreja é a vida de pessoas que amam a Jesus e uns aos outros. Isso é igreja. O que define a igreja é isso. Não é a fachada do prédio. O que define igreja são os meus relacionamentos. É o meu contato com os outros, com as pessoas. Isso me define, isso me faz ser igreja. É a minha relação com Jesus e com o meu próximo. É a igreja que vai, que está lá, que não se restringe a esse lugar, a esse ambiente. Não podemos cair no erro dos fariseus, que buscavam valorizar mais a sua estrutura religiosa do que as pessoas. Aqueles homens ali, meus amados, que foram tão criticados por Jesus, eles desconheciam o conceito do que seja realmente igreja, de verdade, verdadeira. Porque aqueles homens, eles estavam muito mais preocupados com o título, com a vestimenta, com os locais públicos, as praças, o ministério, o culto, os dízimos. Jesus, ele bate pesado na vida daqueles homens, quando ele diz, eles devoram as casas das viúvas. Olha só, eles negligenciam aquilo que deveriam fazer. A coisa mais importante era cuidar das viúvas, era estabelecer o contato, era exercer um relacionamento de cuidado. Mas olha só a preocupação deles, eles devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. O que Jesus está dizendo para mim aqui, meu amado? É que não existe nada mais importante do que as pessoas, o cuidado. Aqueles homens se preocupavam com o sábado, a lei, o sábado. E Jesus, num sábado, cura um homem. E ele diz, olha, o mais importante aqui não é o sábado, é o homem. Porque Deus fez o sábado para o homem, e não o homem para o sábado. Muitas vezes, queridos, nós estamos muito mais preocupados com o nosso
com os nossos compromissos religiosos. E achamos que isso é muito mais importante. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a coisa mais importante é cuidar, é amar, é se relacionar. Fazia com que Jesus deixasse tudo para cuidar de alguém, dar atenção a alguém. Parar numa estrada para dar atenção a um cego que gritava. A uma mulher que era samaritana e ele não tinha nenhum tipo de obrigação em dar atenção àquela mulher. As pessoas eram a marca do ministério de Jesus Cristo. Igreja não é religião, porque religião não valoriza relacionamentos. Religião valoriza estrutura. Religião escraviza. Religião cega os olhos dos homens. Tiago 1,27 diz isso quando ele fala: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Sabe qual é? Cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que Tiago está dizendo aqui, gente? Que não existe nenhum conceito de religião construída pelos homens que seja mais importante do que cuidar de alguém que necessita, que precisa. Eu quero encerrar a minha fala com uma frase. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Você é um discípulo de Jesus? Você se considera um discípulo de Jesus? Você sabe o que é ser um discípulo de Jesus? Pois um discípulo de Jesus, meus amados, ele está muito mais comprometido em se relacionar com Deus e com o seu próximo, em amar a Deus e o seu próximo. O que define um discípulo, meus amados, é a sua relação com Deus e com o seu próximo. Para mim, o que define um discípulo não é se ele tem vida de oração, se ele ora mais, não é se ele manifesta mais sinais no meio da igreja, não é o tempo de pregação que ele tem, os cursos teológicos, o conhecimento, não é o seu cargo. Na Bíblia, o que define um discípulo é a relação que ele tem com Deus e com o seu próximo. Se eu tenho uma relação com Deus, eu vou nutrir de Deus tudo aquilo que é necessário para a minha vida, para o meu crescimento, vida de oração, tudo aquilo que eu preciso. Mas isso é baseado no amor, no relacionamento. Não é feito para impressionar quem seja, não é fruto de vaidade. Como a gente cantou aqui, para que ele cresça e que eu diminua. Foi isso que João teve, aquele sentimento quando os discípulos chegaram: João, aquele homem lá que tu batizou está batizando mais gente que você, João. Como se Jesus tivesse vindo para disputar com ele, dizendo: pai, tu vai fazer alguma coisa? Não, vai lá repreender aquele homem, porque ele tá batizando mais que você. Você vai ficar para trás, João. Você vai ficar esquecido, João. Sabe o que foi que João disse? Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. A coisa mais importante no relacionamento com Deus, meus queridos, é saber disso. O que define um discípulo? O que define um discípulo? A sua relação com Deus e com seu próximo. Mas de nada adianta eu ser uma mulher de oração, uma pessoa assídua nas reuniões de pequeno grupo, na igreja,
envolvido nos ministérios, e não sei o quê, e prega, e faz isso. De nada vai adiantar se você fizer tudo isso e você não estiver amando o seu próximo. Porque amor mais relacionamento andam juntos. É impossível. O que nós somos? O que você é? Você é um discípulo? Mas a grande pergunta é: o que você tem feito? O que nós temos feito? O que eu tenho feito? Confesso para os amados que desde o começo do ano Deus tem nos incomodado em relação a isso. Nós não queremos ser uma igreja de domingo, da grande reunião, do grande encontro, a igreja da terça da oração, a igreja da quinta da doutrina. Nós não queremos ser essa igreja. Porque isso, querido, é muito pouco. É muito pouco. Nós queremos ser a igreja que causa uma revolução através dos relacionamentos. Nós queremos ser uma igreja que está presente na comunidade, que se importa com as causas sociais, com o próximo. Isso é ser igreja. A igreja só vai ser lembrada nesse bairro aqui, querido, no dia que ela entender que precisa sair daqui de dentro e fazer uma revolução aqui ao nosso derredor. Porque enquanto nós estivermos aqui, as pessoas que estão lá fora não vão saber quem nós somos. Não vão saber. Ela só vai saber quem você é no dia que você sair e for lá causar um impacto através de um relacionamento. Eu quero lançar um desafio para você. Eu já lancei para mim. Eu quero viver relacionamentos de maneira mais profunda na minha vida. Eu decidi fazer isso. Muitas coisas precisam ser desconstruídas. Muita coisa eu preciso quebrar no meu entendimento, na minha relação com Deus. Deus tem me falado isso. Eu não quero ser conhecido como o pastor que prega na igreja apenas, como o líder da igreja. Eu quero ser conhecido como alguém que tem causado algum tipo de revolução através dos relacionamentos. Que seja capaz de influenciar a vida de alguém. Que seja capaz de amar alguém de verdade, com profundidade. Capaz de deixar marcas. Essa foi a decisão que eu tomei. E essa, com certeza, né, é a decisão que alegra o coração de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Mas eu deixo com vocês. É uma escolha de cada um.